Bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Com a chamada nominal dos senhores jurados, eu solicito que, à medida que forem sendo chamados, respondam de forma clara o presente, para que a gente possa fazer o registro e devolver o nome dos presentes à urna e anotando em separado dos ausentes. Um bom dia a todos. Kessia Tapajós de Souza Peter, Igor de Almeida Rego, José Ednei Ricarte Nunes, Ellen Cristina Canto Lobato, Luana do Socorro Ribeiro Chaves, Ezequiel Viana Gomes, Débora Tavares Gomes Teixeira, Débora Tavares Gomes Teixeira, Celso Roberto Rosa dos Santos, Lorena Brabo Pacheco, Lorena Brabo Pacheco, Cláudio Franco de Melo Júnior, Maria do Socorro Silva do Couto, Lorena de Fátima Miranda Almeida Barros, Angelita Silva de Jesus, Hilton dos Reis Moraes Júnior, Brenda Carina Rodrigues da Silva, Deisiane Ferraz da Costa Pinto, Henrique Jorge Hulley Martins, Aldemir José Teixeira do Rosário, Luiz Otávio dos Anjos Lucas, José Souza da Silva, Lorena Scalque de Andrade, Tayana Gaia Correia, Keise Camille Azevedo Farias, Ana Cláudia de Carvalho Oliveira, Maicon José de Santana Santos, Eliane Rocha de Ossa Cabeça, Mariana Pereira de Holanda, Giovana Moura Normandes, Fabrício Pereira Medeiros, Clóvis Nonato Silva Neto, Lúcia de Fátima Silva da Silva, José Carlos dos Santos Amaral, Franco Kowalski Coutinho Lobato, Glaudson Wagner de Alcântara Marques, Cássia Caroline Cardias Ferreira e Edson Pinto Matos. Havendo quórum legal, declaro instalada a sessão do Tribunal do Júri, sessão na qual será julgado o processo 0801-944-53-2024, 814-0048, em que figura como réu Ivomar Lopes Navegantes Júnior. Nesse momento, nós passaremos direto ao pregão, por favor. Poder Judiciário, Comarca de Belém, Estado do Pará. Segunda Vara do Tribunal do Júri. Pregão. Plenário Orlando Vieira. Oitava sessão do primeiro período de 2025, janeiro a julho. Segunda Vara do Tribunal do Júri, data 8/4/2025. Processo número 080-194453, 2024-814-0048. Promotor de Justiça, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza. Réu, Ivomar Lopes Navegantes Júnior. Defesa, Dr. Alex Mota Noronha. Crime, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal Brasileiro. Vítima, Alan Iago Lima Pinto. As testemunhas que forem sendo chamadas, por favor, adentrem ao plenário. Testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa. Rogério de Oliveira Silva. João Paulo de Souza do Nascimento.
Este julgamento é presidido pelo excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Homero Lamarão Neto, juiz-presidente do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belém. As testemunhas devem ser separadas em sala própria. E antes de fazer o sorteio dos senhores jurados, eu recordo aos senhores que, de acordo com as regras do artigo 448 do Código de Processo Penal, não podem servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, com a aplicação conjunta à situação de união estável. Quem for também parente, cônjuge ou consanguíneo afim, na reta ou na colateral, até o 3º grau do magistrado, do membro do Ministério Público, do membro da Defensoria Pública, do réu, da vítima, da autoridade policial que presidiu as investigações, dos auxiliares da justiça e dos peritos que atuaram no presente feito. Quem desempenhou função nesse processo ou foi testemunha, quem for por si ou por seu cônjuge ou parente parte no processo ou diretamente interessado nele, quem for amigo íntimo ou inimigo capital do réu ou da vítima, quem por si ou por seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo, quem por si ou por seu cônjuge ou parente sustentar demanda contra o réu ou contra a vítima ou responder a processo que será julgado por qualquer das partes, quem tenha aconselhado qualquer das partes, quem for credor, devedor, tutor ou curador dos réus e das vítimas, e quem, de alguma forma, houver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o réu. Pergunto se algum dos senhores jurados se inclui na seguinte situação. Não havendo situações de impedimento, passemos então diretamente ao sorteio. Brenda Carina Rodrigues da Silva, defesa. Sim, excelência, muito bem-vindo. OMP, Sim, excelência. aceito. Pode deixar aqui? Como você quiser. Pode, não tem problema. Maicon José de Santana Santos, defesa. Da mesma forma, será um prazer. Sim, excelência. Aceito. Tome assento, por favor. Cássia Caroline Cardias Ferreira, defesa. Sim, excelência, uma honra. Seja bem-vindo. Sim, excelência. MP, tome assento, por favor. Keise Camila Azevedo Farias, Pela Defensoria, seja muito bem-vindo, jurado aqui. defesa. Ao MP, Sim, excelência. tome assento, por favor. Cláudio Franco de Melo Júnior, defesa. Da mesma forma, será uma honra, excelência. Ao Seja bem-vindo. MP, Sim, excelência. tome assento, por favor. Luana do Socorro Ribeiro Chaves, Com certeza, excelência, seja bem-vindo. defesa. Sim, Ao excelência. MP, tome assento, por favor. Último, né? Deisiane Ferraz da Costa Pinto, defesa. Sim, excelência, seja muito Ao bem-vindo também. MP, Sim, excelência. escolhidos os senhores jurados, pode tomar assento, por favor. Os demais jurados, eu agradeço a presença, ficam todos dispensados da manutenção em plenário, querendo retornem às suas instituições, ou se tiverem outros compromissos, ou se quiserem nos prestigiar no plenário, serão todos muito bem-vindos. Eu vou dar o tempo necessário de 10 minutos para que seja feita a comunicação dos senhores jurados aos seus familiares, em seguida recolhidos os telefones, distribuídas as peças obrigatórias por lei para a leitura,
e em seguida nós retornaremos com o termo de compromisso. Eu acho que tem. Vamos retomar os trabalhos. Eu peço que todos fiquem de pé para a tomada de compromisso dos membros do Conselho de Sentença. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Eu peço que os senhores jurados levantem o braço direito e respondam, por favor, assim o prometo. Todos os jurados já compromissados podem sentar-se. Ficar à vontade, por favor. Vamos dar início, então, à nossa instrução plenária. Só pode sentar. Com a oitiva da primeira testemunha, Mônica, por favor. É o policial militar Rogério de Oliveira Silva. Bom dia, senhor Rogério. Vejo que o senhor é, salvo engano, segundo sargento da Polícia Militar, é isso? Na época, bom dia a todos. Eu era primeiro sargento, eu fui promovido em setembro a subtenente. Subtenente, é assim que a gente pronuncia mesmo? Subtenente? Sim, senhor, suboficial só na Marinha. Perfeito, então. Subtenente Rogério, o senhor tem algum grau de parentesco com o réu Ivomar Lopes Navegante Júnior? Não, senhor. Perfeito. Com a vítima? Também não. Subtenente, serão feitas perguntas ao senhor neste plenário. O senhor não pode faltar com a verdade, senão o senhor pratica o crime de falso testemunho, ok? Ciente. Testemunha advertida e compromissada, a doutora Edson pode iniciar a inquirição. Por nome. Bom dia, subtenente. Bom dia. Bom dia, senhor. Antes de mais nada, parabéns pela promoção, né? Obrigado. Já vai completar um ano, né? Setembro, não foi isso? Sim, senhor. Setembro último, né? Foi ano passado. Então já deve estar vindo a outra, né? Eu quero ir embora, né? Ir para casa, cuidar dos filhos. Mas é jovem ainda, né? Obrigado, vou fazer 50 anos agora, dia 10 de maio. Certo. Deixa eu lhe perguntar, o senhor está envolvido com esse processo, eu digo envolvido positivamente, mas no sentido como policial, ou o senhor morava próximo do local desse fato? Entendeu a pergunta? Não entendi. Não entendi. Esse fato aconteceu no dia 3 de abril de 2024, por volta de... Tá para o senhor, doutor, só um minutinho. Obrigado. Esse fato aconteceu, subtenente, no dia 3 de abril de 2024, por volta de 5h30 da manhã, na passagem d'Alva, entre Cajuí e Maravalho Belo, na Marambaia. Claro que os senhores, no caso, como policiais de diligências de rua, muitas ocorrências atendem. O senhor lembra desse fato? Como se fosse água. Interessante essa resposta, como se fosse água. Sereno, né? A gente não dá para esquecer de beber água, né, doutor? Não, sim, com certeza. E a água, no caso, o Bruce Lee falou que realmente a água ela percorre tudo quanto é local, né? Inclusive, você põe numa jarra, ou então, enfim, qualquer local, ela vai penetrando, né? E realmente, não dá para esquecer mesmo. Então, já que o senhor disse que, como água, início e meio e fim, porque eu já li o processo, a defesa também, o meritíssimo juiz que deu a decisão, nós já estudamos, certo? Os jurados leram agora, há 10 minutos atrás, estão tentando se envolver ainda com os fatos. Então, o senhor procure narrar para os jurados para que eles se sintam assim como se estivesse no ambiente, entendeu? Sim, senhor. Pode falar. Bom, naquela manhã, na madrugada em que ocorreu o crime, eu assumi o serviço às 7 horas da manhã. Nós temos uma equipe no batalhão chamado NEAC, que ele colhe informações de crimes, de furto, de roubo. Ele vai na casa de pessoas que têm câmeras, solicita, conversa. E quando eu entrei às 7 horas da manhã, já tinham empregado 12 viaturas atrás do acusado aqui. E
foi repassado para mim essa informação pelo NEAC por volta de 11 horas da manhã. Eu trabalho como adjunto do oficial de dia. E aí tomei conhecimento e o tenente Abílio me informou: olha, Rogério, aconteceu esse crime, está sabendo? Sim, senhor, mas só superficialmente. Ele falou: olha, está aqui as imagens e tudo. Quando eu olhei as imagens, e eu lembrei que o acusado, ele ficava escondido lá no elevado do entroncamento, próximo ao tótem. Ele vivia, eu ainda tenho até imagem no meu celular, de uma busca que fizemos lá. Ele morava bem debaixo, ele e uma senhora. E aí eu reconheci, ele tem uma tatuagem de 2 asas no peito dele. E aí, através dessa tatuagem, a gente identificou que ele era conhecido como Júnior ali no entroncamento. E aí começamos a fazer incursões, e eu encontrei um cidadão lá próximo, a João Paulo. Mostrei as fotos, falei: olha, tu conhece esse cara? Assim, se aconteceu um crime nessa madrugada. Aí ele olhou e falou assim: ah, isso aí é o Júnior. Quando ele apronta aqui, ele se esconde debaixo da ponte, lá na João Paulo. E aí, de imediato, eu fui com a minha guarnição, fui me arrastando, rastejando pelo mato. Ele não me viu, estava ele, mais essa senhora, só que ela fugiu. E aí eu pedi apoio via rádio, e fizemos o cerco. A viatura que estava com o João Paulo veio e me deu apoio, e aí nós efetuamos a prisão dele. E aí apresentamos na delegacia. É realmente interessante, como o senhor falou ainda há pouco, como água, né? Porque foi um trabalho muito bem feito com diligência. Em resumo, por exemplo, ele, no caso, é um andarilho, né? Não tem endereço certo, não é isso? Na realidade, Excelência, ele e os que moravam lá, eles praticavam esses furtos de fio para queimar e vender o cobre. Então ele já era conhecido das guarnições por conta dessa prática. Realmente, eu estou lhe ouvindo aqui, eu estou lembrando ali os familiares da vítima que me narraram a mesma coisa que o senhor está narrando. Eles investigaram também. E aí o senhor deu voz de prisão, como é que foi? Sim, aí nós identificamos ele, demos voz de prisão, e durante lá, ele estava meio alucinado, não sei se ele estava drogado, não sei. Aí perguntamos para ele: por que tu fez isso, né? Por que tu matou ele? As alegações dele foi que eles eram conhecidos, a vítima e o acusado eram conhecidos, porém a vítima havia ido roubar a casa dos pais. É só essa parte que eu não lembro, se é pais ou avós dele, do acusado. Certo. E por isso teria motivado essa vingança com a morte da vítima. E na ocasião, para fazer o trabalho completo, ele relatou sobre o menor que acompanhava ele? Os seus foram atrás de um menor, o senhor lembra desse fato? Bom, o menor, ele já foi preso por outra guarnição, ainda em estado de flagrante, porque estava procurando o menor. E aí ele foi preso no mesmo dia, só que pela parte da tarde. E aí foi apresentado também o menor. Dessa parte eu não sei porque eu não estava na condução do menor, mas que nós também logramos êxito. O nosso batalhão lá logrou êxito na captura do menor. Certo. É só voltar um assunto que me chamou a atenção agora. Quer dizer que ele morava numa marquise, é? Se o senhor for ali no entroncamento, o senhor vai ver o elevado. Entre eles há umas aberturas de concreto, de mais ou menos essa altura dessa mesa para baixo. E em alguns locais fica da altura de 1,90, o desenho lá do concreto. E lá tem cama, tem comida, eles levavam para lá, dormiam lá no meio dos ratos, uma coisa muito desumano até, dizendo assim, né? Mas eles moravam lá. Não só ele, como vários moradores de ruas, eles se abrigam ali durante a noite, porque lá não chove, lá é coberto e é quente, devido ao calor da noite, lá fica quente. Eu estava suando muito lá, é muito rato, muito lixo. Tá, sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Doutor Alex, eu gostaria de fazer perguntas. Sim, excelência, obrigado. Pois não. Então. Bom dia, senhor. Bom dia. Esse local que o senhor se refere, que serve de habitação para pessoas de situação de rua, né? Era onde o Ivomar, que o senhor chama de Júnior, né? Era onde ele frequentava? Era onde ele ficava? Era... Sim, ele morava lá junto com uma senhora, que ela era, inclusive foi relatado pela família. Antes dessa ocorrência, muito tempo atrás, veio uma família pedindo para que a gente resgatasse a mãe dela, que ela vivia com ele lá e a mãe dele era viciada em droga. Eu falei que era para procurar uma assistência social dentro do possível, porque a gente não podia pegar as pessoas na marra e levar para casa. E era a companheira dele, né, que vivia com ele lá nesse local. Ela tinha família, inclusive bem em frente
a esse local é a rua onde a senhora mora, que tem os filhos, e ela resolveu morar na rua com ele, com o acusado. Entendi. Só para concluir, o senhor que esteve lá, efetuou a prisão, inclusive, do Ivomar, né? Foi o senhor quem diligentemente conseguiu chegar até ele. Eu já disse que ele foi preso pelo senhor, pela sua guarnição, ele não ofereceu resistência, não, né? Não, resistência ele não ofereceu. Tentou fugir, mas não dava, estava cercado e ele acabou desistindo, porque não tinha para onde ele fugir. A gente cercou e falou, numa boa, se você se render, tá tudo bem. Não. Aí ele se rendeu e a gente teve que usar até a algema, por quê? Pela segurança nossa e dele, né? De repente ele podia pular na arma, não sei. Mas ele tentou fugir, ele e os outros. Aí, então quando a gente fez o cerco, e aí a gente acabou levando ele para a delegacia. Mas está lá na súmula lá que a gente colocou o uso da algema para nos resguardar e resguardá-lo. Ah, tá. Mas quando o senhor diz que ele tentou fugir, ele correu, foi? Não. É porque debaixo da ponte dá acesso para a mata do Utinga. Por baixo lá é acesso livre para a mata. Se ele entrasse naquela mata, a gente nunca mais via ele. Ah, entendi. Então ele não chegou a entrar nessa mata. Ele ficou embaixo da ponte. Quando ele me viu, ele quis ir, os meninos cercaram, os outros policiais cercaram, parte da mata. Ele fez uma menção. Aí se assustou, né? Já pensou correr, viu fardado, sabia. Mas aí ele resolveu não fugir e se entregou. Mas essa coisa de ele tentou fugir, foi uma menção que ele fez, assim, com o corpo, né? Porque ele sabia que estava sendo procurado, né? Pelo Certo. que ele tinha feito. Então, quando ele viu a polícia, ele viu só um, ele me viu. Aí ele levou, aí já estava fechado. Aí ele fez assim, tipo assim, me entreguei. Quando a gente fala em crime, né, que o senhor, bem sabe, ele confessou, né? Ele falou, no momento da prisão, ele confessou a autoria. Não foi, nós perguntamos para ele. Se ele falar a verdade, ele vai lembrar. Nem momentos fomos violentos nem truculento com ele. Apenas falei. Se ele falar a verdade, o quê? Não entendi, desculpe. Que nós perguntamos para ele o porquê, qual foi o motivo. E aí ele me disse que o motivo foi porque o cara tinha entrado na casa do pai, ou da mãe, ou da avó, eu não lembro se é pai ou é avô, e tinha furtado lá. E aí isso... Entendi, não fui eu que entendi errado, porque o senhor falou, se ele falar a verdade, se você falar a verdade, aí eu não entendi. Que nós, pela conversa que tivemos lá, né? Tá. E aí, nesse momento, inclusive, ele confidenciou para o senhor que teria sido a motivação, né? Justamente. Que a vítima teria praticado o roubo contra a família dele, é isso? Isso. Um furto lá na casa dos pais ou avós, eu não lembro. Tá bom. Obrigado, viu, senhor, pelo seu comparecimento. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, excelência, satisfeito. Obrigado, doutor. Subtenente, me diga uma coisa. Consta aqui no seu depoimento que foi, salvo engano, o senhor mesmo, né, que divulgou vídeos da pessoa suspeita no local, informações que descreviam a pessoa que tivesse praticado isso. Na realidade, como eu disse, existe um grupo no batalhão chamado NEAC, que colhe as informações de crime. E eles haviam colhido de imediato, de madrugada mesmo, lá no 6 horas da manhã, colheram as informações e já jogaram no grupo do batalhão. E constava, o senhor se recorda de ter recebido a informação de que existiam 2 asas tatuadas no peito dessa pessoa que era suspeita? Sim. O senhor declarou para o delegado, quando o senhor foi ouvido, que na presença de agentes públicos, no caso policiais militares, né? A pessoa, o suspeito, confessou a participação dele no homicídio? O senhor fala na frente do delegado? Não, o senhor teria falado isso para o delegado. Consta no seu depoimento isso? Sim. Na presença de agentes públicos, que eu presumo que sejam os policiais militares, o indivíduo confessou a participação no homicídio. Ele confessou para os senhores lá? Sim, lá debaixo da ponte, sim. Para os policiais militares? Sim, qual foi o motivo? E vocês detectaram lá as tatuagens que ele tinha no peito? Sim, senhor. Aquelas tatuagens, perfeito. De asa. Seja, para os policiais militares não havia dúvida que a pessoa que havia sido abordada naquele momento era a pessoa que havia menção nos vídeos. Seria isso? Sim. Não houve dúvida. Não houve dúvida, porque a tatuagem, ela o denunciou. Talvez se ele tivesse de camisa no momento que praticou lá, talvez a gente estivesse procurando ele até hoje. Mas como ele estava sem camisa, ele passa na frente da câmera e mostra as tatuagens. E como eu disse, quando foi na ocorrência da senhora, um tempo atrás, nós vimos ele porque ele estava sem camisa. E quando jogaram, eu lembrei. Como eu disse, como água, pode passar 10 anos, aí eu lembrei. Falei, cara, é aquele cara
que nós abordamos daquela vez, que estava com a senhora. Então, aí eu comecei a diligenciar por próximo, porque eu sabia que ele morava ali perto. Perfeito. Obrigado, subtenente. Algum dos senhores jurados gostaria de fazer perguntas à testemunha? Sem perguntas dos senhores jurados. Doutor Edson, testemunha fica dispensada de plenário. Subtenente, está fardado, está a serviço. Certo, com certeza, excelência. Doutor Alex, testemunha dispensada de plenário. Subtenente. Apenas fazer um adendo, excelência, que fica a critério de Vossa Excelência perguntar, já que está precluso o nosso tempo de perguntar, se o outro colega de policial, que também está fardado aí, estava nessa mesma diligência, porque sendo assim, eu vou pedir a dispensa. É o que consta, doutor. É o que consta no depoimento. Na época era o soldado João Paulo. João Paulo Souza do Nascimento. Ele ainda diz que acrescenta que o soldado João Paulo, acho que da AGU, eu não sei, guarnição, é isso? É isso, é porque eu pedi apoio no rádio para poder fazermos o cerco. Eles estavam próximos e deram apoio. Isso. Então, eu acho diante que dessa, é ele. dessa ponderação da resposta do subtenente, excelência, o Ministério Público, no caso, requer a dispensa da oitiva do outro policial, que também está em serviço, está até fardado, considerando que ele já foi extremamente elucidativo. Perfeito. Doutor Alex, pela defesa. De acordo, viu, excelência? Inclusive aqui o depoimento é uma cópia ipsiliter. Perfeito. De um do outro. Perfeito. Então, subtenente, obrigado pela sua presença hoje. O senhor fica dispensado já da sessão plenária. Fica homologada a abdicação, a desistência de oitiva do soldado, à época, né? Não sei se ainda, João Paulo Souza do Nascimento, fica dispensado também de plenário. Doutor Alex, a defesa gostaria de fazer um intervalo para a entrevista pessoal reservada, antes do interrogatório. Então, vamos suspender a sessão pelo tempo necessário que o doutor Alex possa fazer a entrevista pessoal reservada com o réu. Eu peço o apoio da SEAP para levar o réu até uma sala em que ele possa fazer a entrevista com o doutor Alex, por favor. O doutor Alex já fez a entrevista pessoal reservada, correto, doutor? Com o réu. Então, vamos dar início ao interrogatório. Seu Ivo Mário, o senhor vai ser interrogado agora, na sua sessão de julgamento. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que vão lhe ser feitas. É um direito seu participar dessa audiência na presença de um advogado. Doutor Alex Noronha é o defensor público que vai fazer a sua defesa em plenário. E o senhor tem direito também à entrevista pessoal e reservada, prévia ao seu interrogatório, que o senhor acabou de fazer com o doutor Alex Noronha, momentos antes de nós darmos prosseguimento na sessão. Tá? Seu Ivomar, o senhor estudou até que série? Até a quinta série, Vossa Excelência. Quinta série. O senhor trabalhava na época em que esse crime foi praticado? Sim, senhor. O senhor trabalhava com o quê? Eu era feirante. Feirante. Mas o senhor é autônomo? Autônomo. O senhor tem carteira de trabalho? Não, senhor. O senhor trabalhava como feirante vendendo o quê? Frutas. E em qual feira o senhor trabalhava? Na feira do entroncamento, na Marambaia. A banca era sua ou o senhor era empregado da banca? Era uma carroça, senhor. Era empregado. Empregado. O senhor ganhava quanto por mês? Uma faixa de 700, 800 reais. O senhor tem filhos, seu Ivomar? Sim, senhor. Quantos filhos o senhor tem? 5, senhor. 5 filhos. Com esposas diferentes ou com a mesma esposa? Esposa diferente. Algum deles tem deficiência? Não, senhor. Não. Seu Ivomar, o senhor compreende qual é a acusação que é feita contra o senhor nesse processo? Sim, senhor. O senhor entende que foi imputada ao senhor a prática de um homicídio qualificado, praticado em tese com um outro adolescente, o qual teria respondido ao procedimento infracional junto à vara da infância. O senhor praticou esse crime? Sim, senhor. Então, conte para mim e conte para os jurados de que forma o senhor decidiu praticar esse crime e como é que
se desenvolveu esse homicídio? Eu posso ficar em silêncio? Posso? Pode, é um direito seu permanecer em silêncio. Temos aqui então registrado o direito ao silêncio, doutor Edson. Fica então dispensadas as perguntas do parquê, já registrado a confissão, embora todos os atos sequenciais se tornam prejudicados. Doutor Alex, eu não sei se em relação ao senhor ele vai usar o direito ao silêncio. Senhor? Para todos, perfeito. Então, se não temos mais perguntas do interrogatório, nós podemos passar diretamente à instrução plenária. O Ministério Público se sente em condições, doutor Edson, de fazer a sustentação. Então, o senhor fica com a palavra pelo tempo regulamentar do artigo 477 do Código de Processo Penal. Excelentíssimo senhor doutor Homero Lamarão, meritíssimo juiz presidente desta sessão, os nossos cumprimentos. Cumprimentando os integrantes, o corpo técnico da segunda vara do Tribunal do Júri, a quem eu os homenageio todos na pessoa do seu diretor, doutor Alberto. Então, todos se sintam homenageados na pessoa do doutor Alberto. Saudando também o doutor Alex Noronha, ilustre defensor público da comarca, os nossos cumprimentos. Cumprimentando os integrantes do sistema penal que acompanham a pessoa do acusado, jornalista Glória do Tribunal, que sempre está presente aqui cobrindo os nossos eventos, e cumprimentando por último os senhores e senhoras julgadas, que conforme no caso ocasiões pretéritas, sessões pretéritas, nada contra o nome dos senhores, mas eu prefiro no caso saudá-los como jurado e como jurada, a fim de, no caso, de preservar a identidade dos senhores. É um julgamento que, inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará está de parabéns, parabéns que eu digo porque ele é público até na veiculação, que é passado online, por exemplo, as pessoas que estão aqui ou fora acompanham, familiares meus, inclusive a minha esposa, Maria do Rosário, acompanham online o julgamento, para mostrar, no caso, para os senhores, o quanto, no caso, ele é visto. Eu já tive a oportunidade de sair do estado e ir para outro estado, e uma pessoa conhecida, no caso minha, disse: olha, eu te acompanho nos teus julgamentos assistindo online. Então é por isso que eu deixo de citar o nome dos senhores, para preservar, no caso, a identidade. Senhores do júri e senhoras do júri, neste caso aqui presente hoje, isso eu já tive esta vontade em outras situações, mas irei fazer hoje aqui, de não tecer muitos comentários. Do ponto de vista jurídico, é muito claro o processo, muito claro mesmo. O que tem mais situações a comentar aqui neste processo são as situações extra-processo que vai nos enriquecer assim, como pessoas, como vida. Por exemplo, eu li bastante esse processo e o que me chamou a atenção, inclusive, não sei se os senhores perceberam, o oficial de justiça, a Mônica, que estava aqui ainda há pouco, a própria jornalista Glória, que estava aqui ainda há pouco, e eu também me ausentei, e me chamou muito a atenção, em que este processo aqui, no caso, lida com pessoas como o réu aqui presente, que é um andarilho, que nem endereço certo tem. Os senhores viram o policial que aqui esteve presente, com riquezas de detalhes, no caso, narrar. É uma pessoa, no caso, aquele policial que merece até as nossas homenagens, porque, ao contrário de outros, os senhores viram, no caso, a dedicação dele, foi para uma imagem, verificou, no caso, que reconhecia o réu aqui presente. Quando eu perguntei para ele, me chamou a atenção, quando disse: o senhor é subtenente, já está, no caso, na espera de nova promoção. Aí o que foi que ele respondeu? Ele disse: não, eu quero que já chegue meu tempo para ir para casa. Sabe por que ele respondeu isso? Porque todos nós sabemos que policiais militares, mais ainda os policiais militares fardados,
querem mais ir para casa porque eles hoje são alvos, no caso de facções, alvos no caso da bandidagem, infelizmente, para subtrair a vida e subirem na facção. E ele disse isso no sentido de que tem filhos para criar. Mas não foi extremamente desidioso. Assim que ele assumiu por volta de 7 da manhã e narraram onde foi o delito, ele foi para as imagens da vizinhança e visualizou muito bem e reconheceu o réu, citando inclusive a tatuagem. Então são essas situações que chamam a atenção neste processo. A outra situação que chamou também, e os senhores não, logicamente não estão assistindo porque estão de frente para a gente, mas a plateia que está integrada por numerosas pessoas, que são todas, no caso, pessoas de uma relação íntima, ou seja, irmãs da vítima. E a vítima já consta no processo, mas mesmo assim eles nos disseram, narraram, e portanto aqui eu não estou fazendo nada que não esteja dentro do processo. A vítima era dada ao uso de droga também. Era dado o uso de droga. Tanto que o laudo de exame cadavérico atesta que naquele dia ele estava, no caso, sob efeito de droga. No dia que foi atraído para o local pelo réu aqui presente, o outro menor, a fim de subtrair-lhe a vida. Ele estava sob efeito de droga. Mas eles me narraram dizendo que ele morava só, em um quarto, talvez até custeado pela família. Já conhecia, no caso, o réu aqui presente. Deu roupa para o réu. Convidou até para ele morar com ele naquele quarto, dada a relação que eles tinham. Dava roupa, dava comida para o próprio réu aqui presente, e ele sabe disso. E foi esta pessoa que o atraiu para o local e subtraiu a vida. Com aquela justificativa que tinha chegado ao conhecimento dele, que a casa da avó dele tinha sido, no caso, furtada, tinha sido, no caso, roubada, enfim, não se sabe a natureza da ação delitiva. Em razão disso, ele foi lá e funcionou num processo, ele, o réu aqui presente, funcionou num processo. Que processo? Neste fato narrado a ele funcionou como delegado, ele funcionou como promotor, e ele funcionou como juiz e decidiu matar a vítima. Essa que é a grande verdade. No nível de pessoas como o réu aqui presente, senhores, eles trazem com eles todo esse tipo de situação para resolver, tirando, no caso, o bem maior que o ser humano tem, que é a vida. Resolvem desta forma. E todos nós estamos sujeitos a isto. Todos nós que transitamos, que vamos em feira, que vamos em supermercado, que vamos em estádio de futebol, e que por um motivo qualquer iremos discutir, por exemplo, com um réu aqui presente, que esteja funcionando ali como um flanelinha, um exemplo, e a gente venha a discutir com ele, ele pode subtrair as nossas vidas em questões de segundos. Essa é a grande verdade que todos nós estamos sujeitos. Então, eu estou, no caso aqui, perdendo este tempo com os senhores, não é tanto com o processo, mas essas situações, como hoje, no caso, o bem maior que nós possuímos, que é a vida, é uma banalidade para pessoas como o réu aqui presente. Quesito número 1. Quando os senhores serem questionados por um meritíssimo juiz, se a vítima, o Alain Iago Lima, fazendo uma correção aqui, não foi no dia 3 de abril, senhores, de 2024. O fato aconteceu no dia 8 de agosto de 2024. Ou seja, no dia 8 de agosto de 2024, Alain Iago Lima Pinto, 31 anos, teve sua vida subtraída? Sim. Isso não tem a menor dúvida. Os senhores viram aqui o policial militar, no caso, narrando a situação. Os senhores leram o processo e viram que, infelizmente, hoje a vítima mora no céu. O Iago. Então, o quesito a ser depositado na urna, que se passará para os senhores, é o sim. O réu foi o autor? Também sim. Ou seja, o acusado aqui presente subtraiu a vida da vítima, ou seja, o Ivomar Lopes,
naquele dia, sim, ele usou do direito constitucional dele, que é o direito de ficar no silêncio, porém as provas são, no caso de claras, de A a Z, as provas apontam que ele foi o autor. Ou seja, o inquérito narrou que foi ele o autor, a instrução processual narrou que foi ele o autor, o policial militar que veio aqui hoje narrou que foi ele o autor. Então, o quesito número 2 também é assim. E vamos ao terceiro quesito. O jurado absolve o réu. Os senhores viram a maneira como ele subtraiu a vida da vítima. Companheiro dele, às vezes, até de rua ali. Mas ele, em nome de uma situação que chegou ao ouvido dele, em que ele não teve o crivo necessário, não teve a responsabilidade de analisar se foi verdade ou não, e mesmo que fosse verdade, não justificaria matar, mesmo que fosse verdade, não justificaria matar, ele, em parceria com um menor, que o documento que os senhores têm em mãos narra o seguinte: a Secretaria Judicial certificou nos autos que o menor de idade que participou da empreitada criminosa com o réu está atualmente em cumprimento de medida socioeducativa, de internação em estabelecimento educacional, com medidas protetivas de inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, e inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, tratamento de alcoólatras e toxicômanos nos autos do processo de apuração do ato infracional. Nós já tomamos conhecimento que o menor já está até em liberdade, considerando que ele deve ter cumprido parte ou total da medida socioeducativa que ele é menor, e hoje já está desfrutando, no caso, da liberdade novamente. Não sei como é que ele está, mas é outro que pode estar, no caso, sujeito a nos depararmos com nós na rua e não ter essa sensibilidade de responsabilidade do que é o segundo bem que o ser humano possui, que é a liberdade. O primeiro é a vida, e por não ter este senso, tira a vida do outro com a maior banalidade possível. É o réu aqui presente, que usou do direito constitucional de ficar em silêncio, que é um direito dele, mas em alto bom som disse que tem 5 filhos. 5 filhos. Todos nós aqui, com toda certeza, temos um senso de responsabilidade que nos impede de que, se nós temos um imóvel locado para alguém e este alguém não paga, qualquer um de nós aqui poderia cobrar, dizer: olha, tu está devendo, mas já que você não vai pagar, eu vou procurar um advogado para entrar com uma ação de despejo. Qualquer um, civilizadamente como nós aqui, procura o caminho da justiça. Porque sabemos que, se trilharmos para este caminho que o réu trilhou, nós temos algo a perder. O que é o algo a perder? Ou primeiro o bem, que é nós, que é a vida, que a pessoa com quem a gente está discutindo pode tirar a nossa vida, e o segundo é a liberdade, se nós viermos cometer algum crime. Nós temos esse senso de família, de tudo. O réu aqui presente só se utiliza deste argumento quando está aqui. Tenho 5 filhos. Por que não pensou isso antes? E onde estão esses filhos? Então, senhores do júri, no terceiro quesito, o jurado absolve. Lembram muito bem disso que eu estou falando aqui. E não absolvo. Não absolvo. O delito, no caso, a ele imputado aqui, é de qualificado. E aqui cabe uma reflexão que nós iremos colocar aos senhores. Que assim eu ajo em todos os processos. A pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. E a pena no homicídio simples é de 6 a 20. 6 a 20, não é isso, doutor Alex? 6 a 20. Por medida de política criminal, o doutor Alex, com toda certeza, irá abordar para os senhores, eu sempre, no caso, peço aos senhores a retirada da qualificadora em nome desta medida de política criminal. Que, se os senhores nos atenderem, ficará, no caso, a critério do meritíssimo juiz, do alto da sua magistratura, um juiz que não é juiz por acaso, mas um juiz que é formado e talhado para a função, professor,
estudioso no assunto, saberá, no caso, dosar a pena de 6 a 20 anos. Que é uma pena considerada. Então, em nome desta medida de política criminal, o que é esta medida de política criminal, senhores? São todas as situações que podem ser colocadas no nível social, em termos de prisão. Todas, são várias as vertentes. Aí os senhores analisam se mantém esta qualificadora ou se retira esta qualificadora. Agora, o que não se pode fazer aqui é absolver o réu. É tripudiar com o bom senso de qualquer um aqui. Porque uma vida foi retirada, se os senhores observarem aí o laudo de exame cadavérico, a vítima, o Iago, que morreu, ele não tem um arranhão no braço. Ele não tem um arranhão, no caso, em outra parte do corpo, só na cabeça. Quem viu o corpo deste rapaz no chão, a faixa de gás é brincadeira. Nem que estava na faixa de gás morreu como ele morreu. Podem verificar, só na cabeça, mostrando que o réu aqui presente e o menor foram com aquele único objetivo de matá-lo. Que não era para deixar nenhuma dúvida que ele estaria morto. E o trucidaram só batendo na cabeça. Podem observar o laudo de exame cadavérico, que é o quesito número 1, que é a materialidade. Não tem ferimento em nem outra parte do corpo, só na cabeça. Que eu faço questão de ler para os senhores. Lesões externas. Lesões externas, está aqui escrito. O laudo é direto e claro. Lesões externas, deformidade crânio-facial extensa. E ponto final. E ponto final. A vítima tinha problema com droga, sim. Mas tem outros caminhos. Quantas pessoas não estão recuperadas da droga aí? Que não foi preciso ter morrido dessa maneira como morreu. Tanto que o respeito é tão grande a ele, que era um usuário, e não, no caso, assaltante, que a família está em peso aqui. Eu vou narrar uma situação para os senhores, que este cidadão hoje extremamente qualificado, até colega do Dr. Alex, hoje defensor público, Dr. Adriano, não é isso, Dr. Alex? Adriano, né? Que foi diretor de secretaria da extinta 15ª Vara. Extinta 15ª Vara. Hoje é a terceira, doutor Homero, a 15ª, que é o doutor Ronaldo Vale, né? Extinguiu a vara dele. Não sei nem qual foi a. Parece que quem herdou foi a terceira, né? A terceira vara, não é isso? A terceira vara que herdou a 15ª, ou foi houve uma distribuição. Houve uma distribuição, né? Certo. Porque eu cito, no caso do doutor Adriano, que hoje é defensor público, colega do doutor Alex. Tinha uma senhora que foi lá e narrou isso pra gente. Uma senhora foi lá levar uma certidão de óbito para ele. Essa pessoa que tinha morrido era o companheiro dela que respondia processo. Então, todos nós sabemos que quando um réu responde a um processo e morre, o processo extingue, lógico, extingue. Ele é arquivado. E esta senhora chegou com a certidão de óbito lá para entregar. No cartório, que hoje é a secretaria que se chama. Ela chegou e disse: eu quero entregar a certidão de óbito do meu companheiro que faleceu, que ele responde a um processo aqui. E o Adriano, certo. E o que chamou a atenção do Adriano, em que o rosto dela, o semblante dela, não externava assim nenhuma intranquilidade. Não externava assim nenhuma assim tristeza pelo óbito do companheiro dela. E isso chamou a atenção, tanto que o Adriano perguntou assim para ela: mas a senhora está se sentindo bem? Tudo, mas por quê? Não, porque você está comunicando o falecimento do seu companheiro para que a gente dê a baixa aqui no processo. Ela disse: graças a Deus que ele partiu, com todo o respeito. Porque não era fácil que ele atormentava a minha vida. Ele era réu, dado a prática de crime, e eu que ia para as delegacias, eu que ia para presídio resolver. E hoje ele partiu.
Diferentemente da família que está aqui hoje. Irmãs, irmãos do Iago. Os senhores observaram, estão todos chorando. Reconhecem, eles mesmos me disseram, reconhecem que o irmão era usuário. Estava morando sozinho num kitnet, numa espécie de kitnet no quarto. Mas que não merecia ser morto dessa forma. Não merecia ser morto dessa forma. E eles, no caso, estão aqui como sendo a última situação, o último momento de lembrança do irmão, ou da irmã, no caso, do Iago. Que infelizmente teve esse viés de ir para a droga, mas podia ter, no caso, ele está preso. Se o Iago estivesse vivo, talvez tivesse recuperado. Mas ele decidiu que o Iago ia ser morto. E a família ali está chorando. E até bonito da parte de vocês. Ou seja, não abandonaram a causa, estão aqui. E onde ele está hoje é só oração. É só oração. Então, senhores do júri, primeiro quesito, sim, materialidade. Segundo quesito, autoria, sim, está provado que foi o réu. E no terceiro quesito, não absolvam. Não absolvam. E os senhores não absolvidos, no momento em que o meritíssimo juiz for fazer, no caso, para os senhores, o quesito da qualificadora, que, ou seja, recurso que dificulta a defesa da vítima na hora da morte, aí os senhores analisam o que o doutor Alex irá expor. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Doutor Alex, a defesa fica então com a palavra para fazer a sua sustentação plenária. Algum dos senhores jurados gostaria de fazer parada? Eu acredito que não. Fizemos há pouco tempo. Pode seguir, doutor. Excelentíssimo senhor, juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri Popular, doutor Homero Lamarão Neto, uma alegria, excelência, poder estar aqui, cumprindo com o nosso dever, podendo partilhar com a sociedade aqui representada por 7 de seus pares, um pouco do que nós entendemos e as reflexões desses fatos da vida como ela é, que nos são trazidos aqui diariamente para tomarmos decisões que envolvem a punição de pessoas, mas que envolvem também o nosso cotidiano, a gente poder aqui estar amadurecendo enquanto pessoas, cada um exercendo o seu papel, bem da verdade, mas creio que todos com um propósito comum, qual seja o fazimento da justiça. Eu saio da minha casa, tal qual vossas excelências, jurados e juradas, servidores públicos que somos, apenas para cumprir com a nossa obrigação de servidores, para devolver aquilo que percebemos ao final do mês em forma de serviço, de prestação de serviço. E Vossa Excelência, doutor Homero, é desses servidores públicos que eu guardo toda admiração e carinho pelo trabalho que bem desempenha, Excelência. Inclusive, este processo é uma prova cabal disso. Esse cidadão foi preso ainda em flagrante, salvo melhor juízo, ou seja, tão logo cometera esse delito. E olha, vejam só, o defensor já nesse momento, nessa fase embrionária aqui da defesa, já afirmando que o Ivomar cometeu um delito, que já sinaliza que este defensor deve propor a Vossas Excelências que de fato seja condenado, mas observando-se aquilo que lhe é de direito. Mas, doutor Homero, 8 meses apenas se passaram e Vossa Excelência já conseguiu levar a júri popular uma causa em tempo recorde. Muitas vezes se tem uma visão distorcida da justiça, de que a justiça ela é morosa, ela tarda, mas não falha, e não é bem assim. É que de fato fazemos aquilo que está ao nosso alcance, as demandas são muitas, e prova do esforço que se faz
e enaltecer o trabalho do Poder Judiciário, de todas as partes envolvidas, do Ministério Público, da Defensoria também, num processo como esse que em aproximadamente 8 meses se consegue dar cabo nele. Hoje é a resposta definitiva. Quero crer definitiva, porque não penso que da decisão de Vossas Excelências haverá algum desejo das partes em da decisão de Vossa Excelência dela recorrer. Extensiva saudação eu faço a toda a equipe de servidores da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Excelência, na pessoa do Dr. Alberto, aí saúdo a todos os demais. É um prazer enorme poder trabalhar num ambiente tão colaborativo, viu, doutora Leila? Eu agradeço, né, penhoradamente, porque em nem todas as varas onde eu pude elaborar, eu recebi um carinho, uma atenção como eu recebo aqui, doutor Homero, e isso é um reconhecimento, sabe? Você está na véspera do júri, receber uma mensagem, né, de WhatsApp dizendo, doutor, está lembrado, né, amanhã só confirmando que o júri é da Defensoria Pública. Isso já é uma demonstração compatível com a demonstração de servidores, com a atitude de servidores que são compromissados e que querem que aquilo aconteça, né? Querem que o júri aconteça, não querem contar com a possibilidade de um imprevisto ou de um defensor que, por algum motivo, não passasse batido e não atentasse para a data do julgamento. Esse é só um indicativo, é só um indício, um sinal, que para mim é muito claro, do compromisso de todos os servidores da 2ª Vara do Tribunal do Júri com o trabalho que estão ali para prestar, Excelência. Meu reconhecimento, meu abraço sincero às servidoras, às oficialas de justiça, aqui trabalhando, Keila, querida, e Mônica, tão amigas também, por quem eu tenho um carinho tão grande. Recebam aqui o meu abraço sincero. A todos do som, policiais trabalhando, bombeiro aqui, nosso amigo, Portilho, guarnecendo a nossa segurança. Sempre um prazer estar aqui contigo, meu irmão. Policial penal, demais presentes neste recinto, a plateia, aos familiares da vítima, né? Aqui é o defensor público falando. Eu estou na promoção da defesa do réu, né? Pessoa em face da qual, claro que a família da vítima não nutre nenhum tipo de sentimento bom. Em geral é assim, né? Em geral é assim, mas quero que entendam que da minha parte, né, tal qual o Dr. Edson, esse promotor incansável, imparável, né, ele está sustentando aqui a acusação, o telefone toca, ele dá atenção para quem está ligando e ele, às vezes, se ele puder, ele atende. Ele atende, se ele não puder, ele atende e diz, olha, já estou te ligando, estou só numa sustentação aqui do júri e já te retorno. Ele é maravilhoso. Isso daí, para mim, reforça a integridade do Dr. Edson Cardoso. Admirado, e não é de hoje, não estou jogando confete, não. É que eu gosto realmente de, em vida, enquanto eu tenho vida e os meus amigos, que é como eu considero o Dr. Edson, enaltecer as suas figuras. Em que pese, viu, meus senhores e minhas senhoras, eu com todo respeito, e aqui já me reportando aos jurados, às juradas, e a tantos quantos nos ouvem, com todo o respeito que eu tenho ao Dr. Edson, mas eu quero aproveitar desse momento breve, que é uma causa muito simples de um réu que é confesso, sempre foi. No ato da sua prisão, ele confessou, ele disse que foi ele. Ah, ele tentou fugir, ele fez assim, ele tomou um susto. Foi preso, como preso está desde este dia até hoje. E preso deverá permanecer, Ivomar, por mais algum tempo, segundo seja a vontade de Deus, se assim o for. Tá bom? Mas eu quero sim trazer uma visão um pouco diferente, num debate que eu acho sempre bom que assim o seja. Nós temos parte, Dr. Edson Cardoso é parte, é o representante do Ministério Público e como tal traz aqui uma visão, né, que lhe é peculiar de tudo aquilo, daquela causa que está sendo trazida a julgamento. Do outro lado, em geral, existe um advogado, um defensor público, que, por sua vez, também é parte
e, como tal, traz uma visão muito sua. E eu penso que a justiça ela se perfaz exatamente num cenário como esse, de um debate, de visões distintas entre si. Hoje, bem da verdade, meus senhores e minhas senhoras, convergimos com o pedido no sentido de que o Ivomar ele seja condenado. Eu não lhes pedirei, ora vejam só, o defensor público, e aqui falando na frente do Ivomar, da família da vítima, repito, de tantos quantos estejam a nos ouvir, que a Defensoria Pública propõe que o Ivomar não seja absolvido. Lhes será perguntado, é terceiro quesito obrigatório, o jurado absolve o acusado? Eu vos digo, nem mesmo este defensor lhes pedirá isso. Embora a lei determine que essa pergunta ainda assim deva lhes ser feita, porque guardam soberania suficiente para, por qualquer motivo, caso queiram absolver, inclusive por algo que o promotor não falou, por algo que o defensor falou, ou por algo que somente vossas excelências perceberam no exercício dessa íntima convicção de jurados que decidem sem precisar fundamentar a vossa decisão. Soberanos que são. Inclusive, são tão soberanos que da decisão condenatória de vossas excelências, ainda que solto estivesse aqui o Ivomar, comparecendo solto, suponhamos, não é o caso, daqui, se condenado fosse, ele já sairia preso. Em homenagem a esse princípio constitucional do júri, chamado soberania dos vereditos. Vossas excelências são soberanos. A decisão de vossas excelências tem um poder maior do que o poder, inclusive, que é dispensado a um juiz togado, um juiz de carreira. Mas, ainda assim, mesmo diante desse quadro, segundo o qual o defensor público está propondo a condenação do seu assistido, eu trago para vós uma visão um pouco diferente daquilo que o Dr. Edson, com todo respeito, lhes trouxe. Eu, honestamente, senhor jurado, senhoras juradas, e isso não faz de mim melhor do que ninguém, mas eu sempre gosto de olhar para o ser humano que eu estou defendendo com um olhar de quem provavelmente nunca passou por aquilo que aquele cidadão que está sentado no centro do salão certamente tenha passado ao longo da sua vida. É muito simples, isso é um exercício mental difícil de se fazer, mas é um exercício mental importante, especialmente em tempos como o que nós temos vivido de problemas sociais gritantes, e isso não é partidarismo, não é visão ideológica de nada. Eu participo de uma obra de misericórdia, que nem é vinculada à minha igreja, mas de um grupo de pessoas frequentadoras da mesma igreja, que nós distribuímos café com leite, pão, levamos remédio, roupas, água a pessoas em situação de rua, sempre aos domingos, muito cedo, ali na Presidente Vargas, em frente aos Correios, dali paramos na frente das lojas americanas, e isso tem trazido para mim assim uma visão de mundo muito boa, sabe? Eu acho que mais do que eu estou dando, eu estou recebendo de volta muita coisa ali nessa experiência, porque eu tenho a chance de partilhar não só aquele pão com margarina, café com leite. Ali eu aproveito também para partilhar um pouco do pão do céu, a palavra de Deus, converso com eles. E me tem sido muito útil também, inclusive, no que pertine à minha compreensão do meu trabalho, para eu entender um pouco do perfil das pessoas e da realidade das pessoas que eu, via de regra,
faço a defesa aqui que sentam nessa cadeira, que são as pessoas pobres, que não podem pagar advogado. E conversando assim, muito no ambiente que é deles, que eles se sentem à vontade, com essas pessoas em situação de rua, eu tenho aprendido muito, meus irmãos. Eu tenho aprendido muito sobre os motivos que levam uma pessoa a se colocar naquele lugar tão degradante. Me chamou a atenção que um policial militar, hoje nós ouvimos aqui, ele disse que está lá, ali no entroncamento, tem uns lugares onde pessoas, seres humanos, estão vivendo, segundo o policial, em meio a um ambiente degradante de calor, junto a ratos, e vivendo nessas condições enquanto as pessoas estão transitando e passando por ali, e convivendo com aquilo, e aquilo já sendo muito naturalizado na nossa vida, como se fosse uma coisa banal, que faz parte. E não faz parte. Eu tenho conversado com essas pessoas lá na Presidente Vargas, e a gente está sempre ali tentando trocar, né, uma ideia, saber, tentando ajudar. Não só dando o pão, como eu disse, mas tentando ajudar, levando uma mensagem de esperança. Aconteceu, olha, semana retrasada, domingo retrasado, nós recebemos uma cartinha subscrita lá por um dos irmãos em situação de rua. E foi num domingo, curioso que foi num domingo, no evangelho lá do filho pródigo, né, do filho pródigo que farreava e depois voltou para o pai, foi festejado a sua volta, tudo. E eu recebi uma cartinha de um dos irmãos lá dizendo que tinha se comovido com as palavras lá, com a partilha da palavra de Deus que nós fizemos, e ele resolveu voltar para a casa dele, que ficava em Santa Isabel. E eu fiquei ali, poxa, tá vendo, está valendo a pena. O que deu aquilo, não sei. Ele resolveu sair ali da Presidente Vargas e voltou para Santa Isabel para rever a família dele. Não sei a partir daí o que aconteceu, só sei que foi uma mensagem de esperança que fez com que ele talvez tenha mudado o rumo daquilo. Eu entendi, por que eu vos digo isso? Porque conversando com essas pessoas eu entendi que ali de fato existem muitas pessoas dependentes químicas. Com dependência química, com vício, que não conseguem sair dele. Existem outras tantas pessoas com problema sério de alcoolismo, que sofrem também de uma dependência muito forte e não conseguem sair dele. Aliás, a gente vai ali para tentar dar essa mensagem de esperança de, olha, tu consegues, porque para sair do vício é só a pessoa mesmo querendo muito. Como tem casos de abandono familiar. Tem senhoras, idosos, que foram abandonados pela família. Mulheres, eu vejo mulheres novas. Conversei com uma que disse, não, eu resolvi ir para a rua porque em casa eu era abusada, todo dia eu era abusada pelo meu padrasto, o namorado da minha mãe. Que ela também não conseguia fazer nada e ela abandonou, foi morar na rua. E outros tantos casos, pessoas com problemas de ordem mental, que são muitas e a gente se depara aí na rua, e aquilo ali está ali, o Estado não faz lá muita coisa por elas. E outras tantas situações que convivem essas pessoas. Olha, eu estou falando isso aqui, sabe, antes de que se pense, o defensor público querendo sensibilizar a nossa mente para pedir aqui alguma solução que não seja a condenação do réu. Não, eu já disse que eu já quero e peço a condenação dele. Viu, Ivomar? Eu falei abertamente para ele lá na entrevista que eu fui, eu disse, olha, exerça o seu direito de ficar em silêncio, porque já existe a tua confissão nos autos. Já foi dito aqui pelo policial militar qual teria sido a motivação do crime. Então nós temos a autoria, nós temos a motivação. Em nenhum momento o Ivomar falou que agiu em legítima defesa, que ele precisou se defender do Alain. Não foi isso. Simplesmente é um morador de rua, é alguém que nós não temos
informações exatas do passado dele, da vida pregressa, mas uma coisa é certa, e eu vejo que no perfil dessas pessoas são pessoas que tiveram uma vida muito difícil, muito sofrida. Não é vitimismo, não coloco isso. Eu sei que muita gente tem aquela visão de a vítima da sociedade. Não, não é isso. Sabe, eu não estou estereotipando ninguém. Eu estou dizendo só que quando a gente vai julgar o semelhante, é muito razoável que a gente se coloque no lugar da pessoa para a gente tentar entender. Eu sei que talvez a vida do Alan também deva ter sido muito difícil. Tem aí uma família que parece uma família até estruturada. Vocês são organizados, a gente vê no rosto de vocês, né, que vocês estão aí mobilizados, bem vestidos, ordeiros e pessoas educadas. Eu não sei até que ponto a família de vocês foi vítima, né, desse abalo que é ter um ente querido dependente químico. Só quem vive uma situação dessa é que sabe o drama dessa miséria, que é isso. Mas vejam, foi a mesma miséria que esse cidadão incorreu, de ser levado a essa realidade pelo vício, que vendendo fruta, alferia, R$700 por mês, e nesse ciclo de miséria tem 5 filhos. E aí eu fico imaginando que, me colocando no lugar dessas pessoas, do Alan, me colocando no lugar do Alan, me colocando no lugar do Ivomar, e me colocando no lugar de tantas quantas dessas pessoas que vivem nesse cenário de extrema pobreza e que estão aí. É muito fácil eu apedrejar, eu que ganho muito bem, eu que venci na vida, eu que tive acesso a uma boa educação, eu que sempre vivi com moradia digna, num ambiente, num bairro nobre da cidade, chegar onde eu cheguei. Agora, às vezes, olhar para a realidade de alguém que teve uma história de profunda miséria, que não conheceu o pai, não pôde estudar, teve que ir para a rua para ganhar alguma coisa para ajudar a sustentar uma família, é um ciclo de miséria. Não é uma miséria que começou nesse cidadão. É um ciclo de miséria que vem de antes. É familiar. E que ele se renova, porque esse cidadão já colocou mais 5 no mundo, que também vão viver um ciclo de miséria muito triste. Ah, mas às vezes uma pessoa miserável consegue, um esforço brutal, vencer na vida. Temos histórias realmente de pessoas que conseguem. Né? Casos isolados, meus irmãos. Casos isolados, pontos fora da curva. Aqui entre nós, talvez haja gente que tenha superado um sem número de dificuldades e tenha chegado num lugar digno em suas vidas. Agora, só atirar a pedra e dizer, não, tu podias ter feito isso também, eu não sei qual foi a realidade. A gente tem muito a ficha de antecedentes criminais da pessoa, né, no processo. Por acaso ele não tem. Mas ele assume que viciado era dado a essa prática de roubar cabos, né, de furtar cabos para ganhar dinheiro, para sustentar um vício. Mas que ele fazia isso também com o Alan. Até que um dia, nesse cenário de miséria, pobreza extrema, disse aqui o policial que o Alan teria aí, num dado momento, praticado um furto na casa da família do Ivomar. Foi a única motivação trabalhada. Do processo inteiro foi só o que se falou, não se trabalhou com outra hipótese. Todo crime tem uma motivação, tem uma causa. Essa foi a causa que foi trazida para nós. Não se trouxe outra, foi essa. É por isso que eu estou falando, que teria sido por esse motivo. E esse motivo levou Ivomar a cometer, num ato impensado, ali, naquele cenário de miséria, onde tudo é decepção, tudo é movimento errado na vida, sob efeito de substância entorpecente. A vítima estava, naquela ocasião, diz o seu laudo necroscópico, que ela estava sob efeito de cocaína. E meus irmãos, violência, né, esse estado de coisas só poderia levar a algo muito ruim desse jeito. É uma vida
que se perdeu, do Alain, que está no cemitério, e a vida desse cidadão que está lá no cemitério dos vivos, na casa penal, onde deve permanecer ainda por muito tempo. Tem um adolescente que, segundo o doutor Edson, já está vivendo a sua vida, né? Aí é outra história, a legislação para o adolescente ela é realmente mais protecionista, né? Mas o Ivomar não, o Ivomar está preso e preso deve permanecer, ainda que condenado naquilo que lhes pede o próprio Ministério Público. O Ministério Público lhes pede que condenem o Ivomar no homicídio chamado homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Por que isso? Porque a única qualificadora que teria sido ventilada no processo por toda a acusação seria a qualificadora do recurso que teria dificultado ou impossibilitado a chance de defesa da vítima. Mas em nenhum momento do processo, nesse processo que tramitou de forma célere, mas nesses 8 meses, e agora dia 14 tu vais fazer 34 anos, né, Ivomar? Agora dia 14 de abril vais completar 34 anos, lá na casa penal, né? Nesse período da tua vida, que seja um período aí de reencontro, de ressignificação dos teus propósitos, que tu possas encontrar aí um caminho, daqui a não sei quantos anos, porque há alguns anos tu ainda deves passar custodiado e segregado do convívio em sociedade. Mas, vejam bem, em nenhum momento se mencionou qual teria sido esse recurso, no que consistiu esse recurso que impossibilitou a chance de defesa da vítima. Não é porque a vítima morreu que ela não teve chance de defesa. Cada situação é analisada de per si, para se dizer, olha, está aqui. Aqui nós tivemos a qualificadora do recurso que impossibilitou a chance de defesa da vítima. Bem comprovado no processo. Exemplo disso, o caso célebre da Suzane von Richthofen. Ela foi condenada por homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a chance de defesa da vítima, ou das vítimas, que no caso eram os pais dela, porque os pais dela foram mortos enquanto dormiam. Então eles realmente não tiveram como se defender. Enquanto eles dormiam, eles foram alvejados com tiros, né, de arma de fogo em suas cabeças. Eles morreram sem nem saber quem fez aquilo. Ou seja, não tiveram a menor chance de se defender. Mas porque os criminosos, no caso a Richthofen, por meio dos executores, premeditaram fazer aquilo de modo a que durante o sono dos pais dela, eles fossem assassinados. Aí ficou claro, naquele caso, que se sucedeu um recurso específico, que impossibilitou a chance de defesa. No nosso processo aqui, isso não se quedou presente, tanto é que o Ministério Público nada falou nisso, apenas lhes propôs que condenassem o Ivomar nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, homicídio chamado simples, pena de 6 a 20 anos, cuja dosimetria, se 6, se 10, se 15, se 20, caberá ao presidente da sessão, juiz togado, Dr. Mero. De outra sorte, e aqui já caminhando para o final aqui dessa minha peroração bem objetiva, e que humildemente eu faço, sabe, eu sou defensor público, como disse, um servidor tal qual Vossas Excelências, eu não quero lhes induzir a erro, não quero lhes propor nada absurdo, não venho lhes pedir absolvição a troco de nada. Quinta-feira eu posso estar aqui de novo e olhar para a cara dos mesmos jurados, as mesmas juradas, foi o defensor público, veio aqui, inventou uma historinha e nos enganou e eu não sou desse tipo, estou há quase 20 anos atuando só no Tribunal do Júri e não é do meu perfil. Pelo contrário, eu gosto de ter a minha credibilidade com os jurados e as juradas de que eu caminho numa linha reta, coerente. Então, quando muito aqui eu vislumbrei, né,
além da tese que é do próprio Ministério Público, de retirada da qualificadora e condenação do Ivomar no crime de homicídio do caput do artigo 121, pena de 6 a 20. Pena de 6 a 20. O que se disse aqui, o que se trouxe para nós, foi que a motivação do crime praticado pelo Ivomar teria sido um roubo praticado pela vítima na residência de seus familiares. Se essa foi a motivação, e volto a dizer, foi a motivação trazida aos autos, ninguém trabalhou com outra. Foi disputa por droga, foi execução por prestação de contas de alguma coisa do tipo, porque foi passional, estavam brigando pela mesma mulher. Nada foi falado nesse sentido. Falou-se apenas, e isso desde a fase embrionária, desde o momento que os policiais efetuaram a prisão do Ivomar, a informação à vida, e até hoje preservada, mantida, foi de que o Ivomar cometeu um homicídio doloso, intencional, ele quis matar, mas ele o fez mediante uma circunstância que o Código Penal prevê como sendo uma circunstância que gera uma diminuição da pena dele. E aqui não é benefício, não é favor, não é caridade. Aqui é apenas dar a cada um o que é seu. Se essa circunstância, segundo a qual ele agindo da forma que agiu, ele o fez impelido por essa circunstância do roubo que a vítima teria praticado na residência de sua família. O Código Penal brasileiro, em seu parágrafo 1º do artigo 121, prevê isso como chamado privilégio do motivo de relevante valor moral. É quando alguém comete um crime pelo qual ele deve ser punido, mas se sucedeu ali uma circunstância que não justifica o delito, mas ameniza, define e individualiza uma responsabilidade que é caso a caso. Para pessoas que cometem um delito de homicídio, mas movido, por exemplo, como a Suzane Richthofen, por um motivo de torpeza, porque ela queria ficar com a herança dos pais, com os bens materiais dos pais, você tem uma circunstância que agrava o homicídio dela, que faz do crime de homicídio dela um crime mais grave do que o homicídio normal por si só. E a pena dela, por tabela, deva ser compatível a essa gravidade. Daí se justifica que para o homicídio qualificado sejam de 12 a 30. E o homicídio simples, sem essas circunstâncias que agravam a situação, receba como pena uma pena abstratamente menor, de 6 a 20. É porque se busca individualizar as responsabilidades. Cada um pagar pelo crime que cometeu. O direito penal é assim. A responsabilidade de cada um ela é perquirida e apurada subjetivamente. É dado a cada um ser condenado por aquilo que fez, pelo crime que praticou. Ivomar, homicídio doloso, ele quis, não foi culposo, não foi por imprudência, foi doloso, foi com a intenção, mas porque ele tinha dentro de si esse sentimento, segundo o qual a vítima teria praticado um roubo na residência de sua família. E aí ele, num ato impensado, comete um crime doloso contra a vida, mas com essa circunstância que tem previsão no Código Penal brasileiro, repito, parágrafo 1º do artigo 121, que lhes será perguntada. É um quesito que o doutor Homero irá lhes fazer, que eu humildemente proponho para fazer justiça, dar a cada um o que é seu, que o Ivomar seja condenado por homicídio simples, 6 a 20, com a retirada da qualificadora que o próprio Ministério Público não sustenta, ninguém falou nela, e se reconheça o privilégio
desse motivo de relevante valor moral. Mas aí o jurado pode até se dizer, mas poxa, um desqualificado desse tem moral? Tem. Enquanto seres humanos, todos temos. Vamos morrer tendo o nosso juízo, a nossa moral. Eu fiz aquela abordagem, não para lhes sensibilizar, mas apenas para trazer a lume aqui aquele que eu penso seja o melhor critério quando a gente vai julgar um semelhante, que é o critério da gente se colocar no lugar da pessoa. Sabe? Fazer esse exercício mental de tentar se colocar no lugar da pessoa e das circunstâncias daquilo que viveu aquela pessoa. Que não tendo aí um histórico de crimes em seu prontuário criminal, mas uma dependência química de longa data, uma condição de vida de extrema miséria, e nessa realidade, nesse contexto aí de muita pobreza, pobreza extrema, cometeu um crime grave, pelo qual já está sendo punido, está há 8 meses preso, deverá permanecer ainda um bom tempo assim, nessa condição, mas que seja condenado pelo crime que ele praticou. Homicídio simples com o privilégio, doutor. Foi Vossa Excelência que falou? Fique à vontade, doutor. Eu já estou encerrando, viu? Já estou encerrando, mas pode falar, fique à vontade. Só um minuto. Doutor Alex, só para que eu não sei quantos jurados estão sendo, no caso, hoje, participando pela primeira vez ou não, mas é necessário que façamos as seguintes ponderações, certo? Fique à vontade, faça. Até em respeito aos familiares, no caso da vítima, que estão aqui. A lei diz matar alguém, 121. Isso. Certo. Não sei se foi isso que Vossa Excelência defendeu. Foi. Aí, a lei também autoriza, dependendo do caso, que o homicídio seja considerado privilegiado. Que Vossa Excelência defendeu e está no seu direito de defender. Eu refuto, até por questões, no caso, de não tripudiar com vocês os senhores, e eu estaria sendo omisso como promotor, não contestar isso aqui, porque o nome já diz, isso eu falo, o próprio nome diz homicídio privilegiado. A própria palavra privilégio já é uma palavra, no caso, que dá algum certo privilégio, alento. Entenderam? Por exemplo, fulano de tal, no caso, é idoso. Então ele tem o privilégio, no caso, de não ficar na fila. Certo? Olha a palavra como soa boa, bonita, assim, como preferência. Ele tem direito a entrar no guichê de um banco, no local que não tenha fila, ou seja, um caixa preferencial. Privilégio, por ser idoso. Por ser idoso. Então, este crime, no caso, homicídio privilegiado, que eu não aceito aqui neste caso, não aceito, diz o seguinte: quando o agente, que é o caso do réu aqui, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, mata alguém, que relevante social ou moral é esse caso aqui? Não existe, entendeu? Então é tripudiado. Não, eu concordo com o senhor é advogado do réu, está seu direito ilimitado, mas aceitar um homicídio privilegiado nesta situação aqui, para diminuir a pena porque ele agiu sob domínio de violenta emoção, em razão de um relevante valor social moral, que motivo é esse social moral que justifica ter matado? Aí os senhores poderiam me perguntar, mas promotor, então cite um caso que seja de homicídio privilegiado em tese, teoricamente. É um cidadão, por exemplo, chegar em casa, e flagrar, por exemplo, um meliante, um bandido, violentando a filha dele. Aí, se ele tira o revólver e mata a pessoa ali que está violentando. É um relevante valor social que ele viu um meliante violentando a filha. Então, ele se sentiu impelido por um relevante valor social, moral, que flagrou. Mas, nesse caso, não. Ele e o menor, atraiu a vítima para um local. Entendeu, doutor Alex? Atraíram uma pessoa para o local e mataram, conforme o senhor bem disse, dolosamente, nada por motivo de relevante valor social ou moral. Aceitar o homicídio privilégio, senhores, aceitar que o homicídio privilégio seria praticamente colocar esse cidadão na rua já.
Entenderam? Então é tripudiar com o bom senso dos senhores se eu não viesse aqui explicar o que é homicídio privilegiado. É um privilégio, como o próprio nome diz. É um privilégio. Aí sim, um cidadão desse que vem e flagra a filha sendo violentada, aí sim cabe a ele só uns 3 anos ou 4 anos de pena, porque foi um relevante valor social Doutor moral. Edson, nós temos 3 minutos já do à parte. Tudo bem, obrigado. Não, tá. Então é só isso mesmo que eu queria explicar ao senhor João. Tá certo, obrigado, doutor. Tá. Mas caso o senhor queira, eu estou aqui também franqueando, se quiser falar. Tá bom. De todo modo, olha, doutor Edson, com todo respeito, mas Vossa Excelência, eu lhe ouvi esse tempo, e Vossa Excelência concordou com o que eu disse. Não, eu digo que tudo que Vossa Excelência falou no que alude ao privilégio, né, privilégio foi a nomenclatura dada pela doutrina penal. Mas não é o privilégio nesse sentido a que se refere Sua Excelência. O privilégio de alguém que adentra uma fila. Não, o idoso que tem um lugar especial numa fila não é um privilégio, é um direito. É um direito, não é um favor. Quando se fala na palavra privilégio, a gente associa a ideia de um favor. E não é. O direito do idoso estar numa fila preferencial não é um favor, é um direito. Então não é um privilégio. Privilégio é um uso, que eu diria até que infeliz, mas antigo já, que a doutrina resolveu batizar, a doutrina penal, os estudiosos do direito penal, resolveram batizar aquele parágrafo já lido aqui por Sua Excelência, parágrafo 1º do artigo 121. Mas vejam, trata-se de distorção. De pegar e dizer, não, privilégio, como é que a gente vai dar um privilégio para um desqualificado desse? Não, não é um privilégio, é um direito. E eu vos digo, é um direito que está posto aí. Se querem reconhecer o direito ou não, é outra história. Eu estou aqui apenas colocando para Vossas Excelências que existem homicídios que são chamados simples, existem homicídios que são chamados qualificados. Os são qualificados quando incidem circunstâncias que fazem daquele crime de homicídio mais grave do que o normal. Usei o exemplo da Suzane Richthofen para deixar isso muito ilustrado e muito claro na mente dos jurados, que realmente alguns homicídios recebem uma reprovabilidade muito maior. De uma filha que mata o pai, a mãe, enquanto eles dormiam, para ficar com a herança deles. E nesse cenário, a pena deva ser maior, claro. Aqui. E aí, dura, como Vossa Excelência sempre fala, né? Dura lex, sed lex. É um bordão de Vossa Excelência. Dura é a lei, mas é a lei. Se foi dito aqui pelo policial militar e foi comprovado nos autos, pela prova produzida, que esse cidadão agiu movido por esse sentimento segundo o qual a vítima teria praticado um roubo na residência da família dele. Isso daí é uma circunstância que não justifica, em nenhum momento eu disse, absolvam por isso. Em nenhum momento eu disse. Eu apenas disse, aconteceu essa circunstância, ela está aí, ela faz desse homicídio um homicídio que mereça um tratamento segundo o qual ele receba a atenuante proporcional a essa circunstância. Não é favor, volto a dizer. É direito, é dar a cada um o que é seu. Meus senhores jurados, senhoras jurados, é nesse sentido que eu concluo, tá? Reiterando aqui, que o pedido do Ministério Público, tal qual o deste defensor, é pela retirada da qualificadora, porque chegamos no final do julgamento e ninguém falou qual foi o recurso que teria dificultado a chance de defesa da vítima. Não é porque ela foi assassinada que ela não teve chance de defender, não é assim. Existem condutas e condutas, que às vezes essa qualificadora ela acontece, às vezes não acontece. Daí o jurado reconhecer isso ou não. O Ministério Público pede a retirada dela e eu lhes proponho, não estou criando nada, né? Estou apenas lhes dizendo, reproduzindo aquilo que a testemunha que esteve aqui, o policial militar, nos trouxe.
essa informação de que a vítima teria praticado esse roubo, e essa teria sido a razão pela qual o Ivomar teve essa infelicidade de cometer um delito que fez com que ele já esteja preso há 8 meses e mais tempo ainda de vida ele deva permanecer aí preso. Tá? São essas as minhas considerações. Obrigado pela atenção. Tenho um bom julgamento. Satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor. Doutor Edson, Ministério Público, vai à réplica. Não, Excelência, em hipótese alguma, estamos satisfeitos com a nossa exposição inicial. Perfeito, doutor. Então fica encerrada a instrução e os debates em plenário. Antes de passar a explicação dos quesitos, eu indago aos senhores jurados, nós já estamos nos encaminhando para o término da sessão, só faltaria a votação, mas precisa ser feita a explicação dos quesitos em plenário. Há necessidade de fazer algum intervalo? Algum dos senhores jurados gostaria de fazer um intervalo? Então vamos suspender a sessão por 5 minutos. Mônica, dá um auxílio, por favor. Tá? Em seguida a gente volta com a explicação dos quesitos e votação. Os nossos trabalhos. Antes de fazer a explicação, doutor Edson, o Ministério Público não opôs óbices aos quesitos elaborados, correto? Nem o reparo, Excelência. Doutora Alexa, Leila me passou a situação que a Defensoria Pública pediu a retirada da parte final, no quesito da qualificadora, mas é como constou na pronúncia, né? Mas veja, o Conselho de Sentença, doutor, o Conselho de Sentença ele é soberano, né? O fato do Ministério Público ter fundamentado, justificado e fundamentado a retirada da qualificadora, não retira do Conselho de Sentença o poder de assim compreender, né? E se eu mutilar de alguma forma a fundamentação do quesito, eu posso estar criando uma hipótese de nulidade, que eu subtraria do juiz natural, que é o Conselho de Sentença, o poder de aferir de acordo com a correlação, né? Como constou na pronúncia. Fazer inserir, então, no privilégio, a motivação ali do privilégio, como sendo o roubo praticado pela vítima na residência da família do réu. Para ficar, né, bem definido dos dois lados, tanto a qualificadora quanto o privilégio, já que na qualificadora vai ficar discriminado o que teria sido, né, o recurso. Aqui alude o... Poderia constar assim, doutor, logo em seguida a injusta provocação da vítima consistente em... Seria isso? Isso. Consistente então, fica assim, Leila. Alegação do roubo. Digita aí. Praticou o fato por relevante valor moral, vírgula. Logo em seguida a injusta provocação da vítima... não, na realidade esse é ou sob o domínio da violenta emoção. Não é domínio da violenta emoção. Tá, então, não, faz sentido. Moral, consistente em prática de roubo anterior. O senhor falou residência da vítima? Foi. O que foi apurado nos autos foi na residência da família do réu. Da família do réu. Na residência da família do réu. À medida que nós formos explicando, se o senhor entender conveniente, a gente reelabora. Tá? Vamos fazer a explicação, então, dos quesitos. Como os senhores já estão habituados, o quesito número 1 é o quesito da prova da existência do crime ou o quesito da materialidade. Né? Vai ser indagado. Eu chamo até a atenção, doutor, para um detalhe. A oficial de justiça, Mônica, veio me relatar uma data que constava na pronúncia. E eu falei, a pronúncia espelhou a denúncia, né, pela correlação. Então, constou a data que estava na denúncia. A data da denúncia que não correspondia à data exata, mas isso não causa nenhum tipo de nulidade, é um mero erro material que pode ser sanado a qualquer momento. E aqui no quesito já consta corrigido. Então, consta assim. No dia 8 de agosto de 2024, por volta das 5h
das 5h30, a vítima Alain Iago Lima Pinto foi atingida por pedradas, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico de identificador 132, 299, 943 dos autos, sendo motivo de sua morte. Essa é a pergunta que se faz. O identificador é o que é copiado do processo, a data que é copiada do processo, o horário, né? E indaga aos senhores se há, ou seja, o que os senhores vão votar nesse quesito é se tem a prova efetiva da materialidade, ou seja, tem prova de que o crime efetivamente existiu. É simples, é responder sim ou não. O segundo quesito é o quesito por lei, também a gente segue na sequência da ordem do legislador, quesito da autoria. O acusado, Ivomar Lopes Navegante Júnior, qualificado nos autos, praticou o fato descrito no primeiro quesito ou no quesito anterior, ou seja, os senhores vão votar se existe prova da autoria. Lembrando que apenas que o Ministério Público e a Defensoria Pública não discordam da prova da existência do crime e também não discordam da autoria. Quesito número 3, como o doutor Alex Noronha já explicou aos senhores, quesito obrigatório. Ainda que o doutor não tenha indicado uma tese propriamente que se encaixe no quesito número 3, quesito de absolvição, o Código de Processo Penal determina que seja indagado aos jurados se o jurado absolve ou não o acusado. E é esse quesito que é formulado na ordem de número 3 aos senhores. O jurado absolve o acusado? Os senhores entenderem que sim, os senhores votam sim, claro. Se entenderem que não, votam não. O quarto quesito é o quesito principal de tese da Defensoria Pública, do homicídio privilegiado. E ficou assim redigido. Eu vou ler por aqui que fica melhor. O réu Ivomar Lopes Navegante Júnior praticou o fato por relevante valor moral, consistente, tem um acento aqui, Leila, em prática. Paroxítona, né? Consistente em prática de roubo anterior na residência da família do réu, ou seja, é a tese da Defensoria Pública. Se os senhores concordarem com o doutor Alex, vocês votam sim. Se os senhores concordarem com o doutor Edson, com o Ministério Público, vão votar aqui, não, dizer que não houve prática de homicídio privilegiado. E o quinto quesito é um quesito que obrigatoriamente nós temos que quesitar, apesar do doutor Edson, pelo Ministério Público, não ter sustentado em plenário a incidência dessa qualificadora, como ela constou na pronúncia, a pedido do Ministério Público em alegações finais, é obrigatória a quisitação. Só os senhores têm o poder para afastar essa qualificadora, ainda que o Ministério Público não tenha sustentado, doutor, ainda que o Ministério Público não tenha sustentado, só os juízes de fato é que podem afastar. E indaga. O acusado Ivomar Lopes Navegante Júnior praticou o fato mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em iludir a vítima e atraí-la para o local do crime? Essa é a pergunta que envolve a qualificadora. Apenas lembrando aos senhores, eu sei que o doutor Edson já falou isso, o doutor Alex também muito bem explanou, lembrando que a sanção cabível para o homicídio simples de 6 a 20 e a gente passa no homicídio qualificado para 12 a 30. A qualificadora, basta que tenha uma, a gente já sobe um degrau em relação à dosimetria da pena. Esses são os 5 quesitos que os senhores terão que votar, apenas lembrando, né? Se eventualmente os jurados entenderem que o homicídio é privilegiado, como sustentou o doutor Alex, a qualificadora não é votada, porque não existe homicídio privilegiado em homicídio qualificado. Então, automaticamente, a votação da qualificadora ficaria prejudicada. Não é possível votar. Alguma dúvida que os senhores tenham visto ou podemos iniciar o processo de votação? Doutor Alex, pela defesa, algum reparo em relação aos quesitos? Doutor Edson, algum reparo pelo MP nos quesitos? Nenhum reparo. Então, as partes não questionaram a redação final dos quesitos. Vamos converter o plenário em sala secreta para a gente poder iniciar, então, o processo de votação.
Em se tratando de ato solene, eu peço que todos no plenário permaneçam de pé para a leitura da sentença. Ivomar Lopes Navegante Júnior, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal Brasileiro, fato praticado contra a vítima Alain Pinto. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, foi inquirida uma testemunha, realizando-se o interrogatório do réu posteriormente. Em seguida, as partes procederam aos debates, oportunidade em que sustentaram as suas pretensões em plenário. A seguir, formulados os quesitos conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido na sala secreta, reconheceu que o réu praticou os fatos que ensejaram a pronúncia, não acolhendo a tese defendida pela defesa em plenário, acolhendo também a qualificadora do crime, que não foi sustentada em plenário pelo parquê. De acordo com a resposta de convicção do Conselho de Sentença, passa a dosar a pena de acordo com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Observo que a culpabilidade do ato é reprovável em grau intenso, observando-se que a vítima foi agredida por mais de uma pessoa concomitantemente. O acusado registra antecedentes criminais, porém a incidência da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos antecedentes na dosimetria. Conduta social pode ser questionada, pois apesar de alegar trabalhar como feirante, o réu não possuía perspectivas de residência fixa, vivendo como andarilho, somando-se a isso as declarações da testemunha ouvida em plenário, atestando o fato. Personalidade deve ser questionada diante do comportamento do réu na prática delitiva, demonstrando frieza, indiferença à vida humana e ausência de compreensão de regras de convivência social. Motivação rechaçada pelo júri, indicando-se a intensa reprovabilidade moral da conduta. As circunstâncias são negativas, sendo a vítima agredida com brutalidade, com pedradas na cabeça, tendo o réu praticado o fato com auxílio de um menor de idade, sem chance de defesa à vítima. As consequências são inquestionavelmente negativas pelo próprio resultado naturalístico do crime, devendo ser destacado o desvalor do elemento cognitivo da conduta, ocasionando o iter criminis totalmente direcionado a alcançar a morte brutal da vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato. Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão. E diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 19 anos de reclusão. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente revelaram a possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal. Presente atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, diminua a pena em 6 meses, passando a 18 anos e 6 meses de reclusão. E não havendo outra circunstância majorante ou minorante, fica a pena fixada definitivamente em 18 anos e 6 meses de reclusão. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. De acordo com a tese fixada no tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, conferindo nuance de constitucionalidade na determinação de cumprimento imediato da pena em sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri, de acordo com a regra do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, em qualquer quantitativo de pena, determina o imediato cumprimento da pena, devendo ser expedido de pronto o mandado de prisão. Após o trânsito em julgado, por força de sentença condenatória, suspende os direitos políticos ativo e passivo do réu, na forma do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, devendo ser feita a comunicação ao TRE. Espeça-se a guia de recolhimento definitivo e demais peças necessárias ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital. Sentença publicada em plenário do júri, intimadas às partes, na data de hoje, 8 de abril de 2025, assinada por mim, Homero Lamarão Neto, juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Dr. Edson, pelo Ministério Público, registros em relação a recurso? 2 registros, um de ordem processual, outro de ordem social. De ordem processual, o Ministério Público desde já deixa consignado que não tem nenhum interesse em recorrer. E com relação ao cardápio, hoje eu fico devendo, salvo engano, até o momento não chegou, segundo a chefe Paula.
Obrigado, doutor. Doutor Alex, pela Defensoria, registros. Doutor, agradecer a mais um dia de trabalho, poder dar cabo em mais um processo, né? Mas, apesar disso, Excelência, interpor o recurso de apelação, já que, especialmente no que pertine ao pedido do Ministério Público, que não foi acatado, né, como titular da acusação, então, tenho por dever de ofício a obrigação de recorrer da decisão, com todo o respeito, na forma do artigo 593, inciso 3, eu vou de alíneas A, B, C e D hoje, tá, Excelência? Perfeito. E eu mesmo vou fazer as razões, peço que seja concluído para este defensor. Perfeito. Registrado o termo de recurso, a Bom Secretaria deve providenciar, então, o encaminhamento dos autos à Defensoria para a apresentação das razões recursais e, em seguida, ao MP para as contrarrazões. Eu gostaria de agradecer sobejamente a data de hoje, a SEAP. Nós poderíamos ter iniciado a sessão às 7h59, já estávamos com tudo pronto para iniciar a sessão. A gente sabe o quanto que é difícil para a Secretaria ter uma atribuição muito grande em relação ao Estado, deslocamento de custodiados, mas eu gostaria de deixar aqui registrado meu agradecimento hoje à Secretaria. Obrigado e desejo bom dia a todos. E já, bom dia, um restinho de bom dia para todos. Obrigado.